Abra sua Bíblia em Êxodo 3:10. Hoje é o segunda semana que nós vamos estar estudando sobre Moisés. Moisés tem muita coisa para a gente aprender, gente. Então, a gente vai ficar algumas semanas aqui falando sobre Moisés, porque ele foi um homem muito usado por Deus, ele teve muitas experiências com Deus e isso vai trazer muita coisa para a gente aprender, para a gente poder colocar em prática na nossa vida, amém? Êxodo 3:10 está escrito assim: vá agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E isto você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Amém? Feche os teus olhos um momento, vamos pedir a bênção de Deus sobre esta palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, estamos diante da Tua presença para receber a Tua santa palavra, viva e eficaz, Senhor, que através dela venhamos aprender, venhamos ser fortalecidos, venhamos ser renovados, venhamos ser transformados, Senhor, e que essa palavra possa se impregnar dentro de nós, Senhor, e que ela não venha sair, que a gente venha estar guardando ela, Senhor, para que quando a gente precisar usar, a gente tenha a oportunidade de usar, e que ela venha nos transformar, ela venha nos modificar por dentro, Senhor. É isso que nós te pedimos, nos ajuda a praticar tudo que vai ser aprendido aqui nessa noite. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, Deus, ele apareceu naquela sarça, como a gente já aprendeu semana passada, aquela sarça queimando, e Moisés viu lá, e uma sarça queimando, eu falei, é uma coisa normal, mas ela não consumia, então falou, que coisa maravilhosa, eu vou lá perto e vou ver. E da sarça saiu aquela voz: Moisés, Moisés. E Deus começa a falar com Moisés. E Deus fala para Moisés: tira a tua sandália, porque aqui é terra santa. E Deus, ele continua a conversa com Moisés, e ele fala: eu vou te enviar para o Egito, para libertar o meu povo que está escravo lá no Egito. E olha o que Deus fala para Moisés, presta atenção nisso. Quem sou eu para apresentar-me, Moisés falando para Deus, quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: eu estarei com você, e esta é a prova de que sou eu quem envio. E quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Primeira coisa que a gente vai aprender, gente, quando a gente aceitou Jesus, quando a gente foi liberto pelo sangue de Jesus, para que a gente foi liberto? Para prestar culto a Deus. Tem muita gente aceitando Jesus, mas será que todos estão prestando culto a Deus? O que é prestar culto a Deus? Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que pensa que prestar culto a Deus é ir para a igreja. Se fosse assim, era fácil. Ir para a igreja é fácil. Ir para a igreja é você ir para a escola, ir para o trabalho. Prestar culto a Deus, o que é? Isso é um mandamento de Deus. Deuteronômio está escrito assim, Deuteronômio 6,13, não precisa abrir sua Bíblia, mas só ouça. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Isso aqui é um mandamento antigo, do Velho Testamento. Ele está falando: jurem apenas pelo seu nome. Jesus lá no Novo Testamento vai falar: não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, que não pode jurar, né? A gente, quando
Eu posso dizer por mim, quando eu estava no mundo, a gente tinha essa mania, principalmente quando você é criança. Você quer provar para alguém que é verdade, você está falando, eu juro por Deus, né? Eu juro pela minha mãe. Eu juro pela minha mãe mortinha. Coitada da mãe, minha mãe morre porque você está querendo inventar mentira para os outros. Mas quando a gente jura por alguém, é a mesma coisa que você está colocando essa pessoa em risco de vida. É a mesma coisa que você está falando que você é maior que essa pessoa. A pessoa pode jurar por Deus, ela está falando que é maior que Deus. Não, eu coloco Deus aqui para dizer que é verdade o que eu estou falando. Ou eu coloco essa pessoa, eu coloco isso, eu coloco aquilo. Mas a gente não pode jurar por nada. O que Jesus falou? Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Ou é sim, ou é não. Não tem que ficar tentando provar para a pessoa, não, mas não. Não, é sim ou não. Mas ele fala aqui, prestai culto somente a Deus. Culto, o que é culto, gente? É adorar, é buscar algo, é colocar aquilo como mais importante na sua vida. Tem gente que cultua muita coisa. Tem japonês que cultua carro. Ele deixa de comer por causa do carro dele. Ele deixa de dar assistência para a família, atenção para a família por causa do carro. Você não já viu gente que fica naqueles estacionamentos que tem lava rápido, né, que você aspira o carro, depois lava o carro, depois você insere o carro. Tem gente que fica o dia inteiro lá. E às vezes é um pai de família, que a mulher está em casa, os filhos estão em casa, mas ele está o dia inteiro lá. É igual o Malafaia falou, tem mulher que vê o homem lavando o carro, fala, ai, se eu fosse esse Volkswagen, ai, se eu fosse... Que o cara nem alisa a mulher dele, ele alisa mais o carro do que a mulher. Então, culto é isso, é como se dá valor para algo. Mas ele está falando que dai culto somente a Deus. É aquilo que você vai colocar de mais importante na tua vida. É aquilo que você vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, vai gastar tua energia, vai gastar tua atenção. E tem gente que pensa o quê? Que culto é só vir igreja. O culto é esse culto aqui que está acontecendo agora. As pessoas pensam que cultuar a Deus é isso, é estar participando desse culto aqui agora. Mas o culto é 24 horas, gente. Eu não vou nem dizer 24 horas, porque 8 horas pelo menos você está dormindo. Eu acho que é meio difícil você cultuar a Deus dormindo. Mas o resto das horas que você está acordado, você está cultuando Deus. Você está adorando a Deus. O que Paulo fala lá nas cartas dele? Glorificai a Deus em tudo que você fizer. Você vai trabalhar, glorifica a Deus no teu trabalho. Ah, você está em casa, você é dona de casa, você está arrumando a casa, glorifica a Deus você arrumando a tua casa. Ah, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, faça tudo para a glória de Deus. Isso é culto. Tem gente que pensa que o culto é aqui, então ela cultua aqui, se ela sai lá fora, acabou, esqueceu Deus, ela faz o que ela quer lá fora. Esse que está sendo o problema maior das pessoas do cristianismo hoje. O culto dela, o que é? Se ela vem uma vez só na semana na igreja, o culto dela, o que é? 1 hora só por semana. Quantas horas tem uma semana? Você já pode pensar nisso? Uma semana tem 168 horas. Então, se ela vai uma vez só no culto por semana, é 167 horas para ela e 1 hora só para Deus, que ela cultua. Se ela vem mais, ela vai aumentar um pouquinho as horas, mas em comparação com o resto, é muito pouco. Quando você está cultuando a Deus a qualquer hora, você está com a consciência que Deus está presente. Que Deus está presente quando você está trabalhando, Deus está presente quando você está na escola, Deus está presente quando você está andando na rua, Deus está presente quando você está dirigindo. E você está cultuando. Isso que é o culto que
Deus está pedindo aqui para eles. Jesus, ele falou, abre a tua Bíblia lá em Mateus, segura em Êxodo, mas é lá em Mateus 4:10. Amém? Olha o que Jesus falou. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adora o Senhor teu Deus e só a Ele preste culto. O diabo, ele quer ser cultuado. O diabo, desde que ele estava no céu, ele busca culto para ele. Ele falou que eu quero ser igual a Deus. Por que ele quer ser igual a Deus? Porque ele quer receber culto. Ele quer receber adoração. Lá em Coríntios está escrito o seguinte: esse monte de estátua que você vê aqui no Japão, ou não é nem estátua, às vezes é uma pedra, às vezes é uma árvore, né? O que acontece? Tem um monte de gente, eu já vi, eu paro o carro assim, tem uma pedra, assim, o japonês está lá, ó, na frente da pedra. Sabe o que está acontecendo? Ele não está adorando aquela pedra. Ele está adorando o demônio que está atrás daquela pedra. É isso que está escrito. Paulo falou: não é a ídolos que vocês estão adorando, são a demônios. Está atrás de cada estátua que tem aqui no Japão, tem um demônio atrás para receber culto. Atrás de cada estátua tem um demônio. É por isso que os japoneses falam muito que na casa tem obake, tem não sei o que, tem fantasma. Mas tem, mas não é fantasma, é demônio mesmo. Porque eles estão cheios de altares dentro da casa dele, com estátua, com pedra, com árvore, com toco de árvore, com não sei o que. Está cheio. Então, atrás de cada uma daquelas coisinhas lá, tem um demônio. Por que a gente fala com as pessoas que começam a vir à igreja, se até alguma estátua da casa dela, joga fora? Porque se você tem alguma coisa na tua casa assim, tem um demônio dentro da tua casa. Porque ele está lá para receber a adoração através daquilo. Muita gente não sabe disso. Eu, quando era católico, eu entrava na igreja católica e tinha 12 estátuas assim em volta da igreja. E eu ajoelhava na frente de cada estátua e rezava. Em cada uma, nas 12. Eu estava rezando para o demônio. Eu rezava para um demônio, rezava para outro demônio, rezava para outro demônio. Mas eu não sabia. Eu estava na ignorância, mas eu rezava para os demônios. Era eles que estavam recebendo o culto, não era Deus. Jesus, e o diabo, o que ele mais busca, e as pessoas o que mais estão fazendo hoje em dia, é isso, está adorando. Ah, mas é só estátua, pastor? Não. A internet virou um ídolo na vida de muita gente. Jovens americanos falaram que eles preferem ficar sem água do que ficar sem aplicativo no iPhone deles. Isso é idolatria, gente. Isso é idolatria. Então, não é mais atrás de uma estátua, o demônio está atrás de um iPhone, assim, ó. Porque se a pessoa perder isso aqui, ela morre. E o demônio está atrás. É que naquela época de Paulo não tinha iPhone. Você tinha estátua naquela época para adorar. Mas hoje em dia tem iPhone, tem um monte de coisa que você pode adorar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Culto é uma coisa muito séria. E as pessoas estão cultuando tanta coisa aí que são... Se você não cultuar a Deus, e Deus não precisa de nada, você não precisa de estátua nem de cruz. Deus, nada que está debaixo dessa terra, nada que está aqui pode representar Deus, nada. O teu culto vai ser a tua vida. Olha o que a gente vai aprender aqui. Abre em Romanos 12, 1.
Amém? Olha o que está escrito: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Em outras Bíblias fala que o nosso corpo, a nossa vida tem que ser um sacrifício vivo, de culto a Deus. A nossa vida é para cultuar a Deus. A nossa vida. Seja no que a gente fala, seja no que a gente pensa, seja no que a gente faz. Isso tem que ser um culto para Deus. Se você faz qualquer outra coisa através disso, que está fora da Bíblia, você não está cultuando a Deus. Mas se você está fazendo isso, está usando o teu corpo porque para vir na igreja, você não tem que usar o teu corpo para vir na igreja, você está cultuando a Deus também o teu corpo. Quando você fala de Deus para alguém, você está usando a sua boca para cultuar a Deus. Então é a nossa vida por inteiro que se torna um culto para o Senhor. E é um culto racional, uma coisa que você está ligado, você está consciente do que você está fazendo. Tem que ser vivo, santo e agradável. Hoje, infelizmente, nas igrejas, o que acontece? O culto foi feito para quem? O culto foi feito para Deus. Por que na época de Paulo, por exemplo, não existia templo? Não existia. Na época de Paulo, todo mundo se reunia na casa dos irmãos. Não existia esse negócio de templo. Hoje existe, não tem problema nenhum. Mas aqui, por que é feito o templo? Para que as pessoas de uma mesma fé se reúnam. Mas para quê? Para cultuar a Deus. Mas quando você vai num lugar e o líder daquele lugar começa a falar: Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer te dar isso, Deus quer te dar aquilo, Deus quer te dar aquilo outro, Deus quer mudar você, Deus quer transformar você, Deus quer fazer isso com você, é você. O culto já não é para Deus. Você percebeu que é só você? Ele não fala: vamos render louvores a Deus, vamos entregar nossa vida a Deus, vamos mortificar nossa carne para Deus. Você ouve isso nas igrejas? Você não ouve isso. Vamos fazer um jejum para a gente comprar nossa casa própria. É para Deus o jejum? Não, é para você. Vamos fazer 7 semanas de oração para quem quer casar. É para Deus que você está fazendo 7 semanas de oração? Não, é para você. Então, praticamente a maioria, 90 ou mais de 90% dos lugares hoje que se chamam igreja, o culto é para o homem. O culto é centralizado no homem, porque é só o homem. Por quê? As pessoas hoje em dia, o que elas são? Egoístas, egocêntricas, como se diz. Ego é eu. Centro quer dizer eu no centro. Então tudo tem que vir para mim, eu estou no centro de todas as coisas, tudo tem que ficar em volta de mim, tudo tem que me servir. Hoje em dia as pessoas são assim. E ai de você se não fizer a vontade delas. Ai de você se não fizer a vontade delas. E hoje as pessoas são o quê? Dentro da igreja, são hedonistas. Sabe o que é hedonista? Elas só buscam prazer próprio. Tudo é prazer para ela. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Ela só quer coisas para ela. E a Bíblia, o que ela fala? Primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento: amai ao próximo. Tem algum mandamento para amar você? Não. Amai ao próximo como a ti mesmo. Mas é para amar o próximo. Mas as pessoas não estão fazendo. Por quê? Porque está sendo ensinado errado. Não, busca, vai para você, vem. Tem igreja que é assim, é 7 dias na semana que tem culto, aqui só tem 3. Tem muita gente que em vários lugares, em várias igrejas, 3 vezes de culto é um sacrifício para ela. Mas tem igreja aí que é 7 dias na semana. Segunda-feira, culto das finanças.
é para você ficar rico. Terça-feira, culto da saúde, é para você ficar bem e você não ficar doente. Quarta-feira, culto do Espírito Santo, esse ainda vai, porque você está buscando a Deus. Quinta-feira, culto da família, por causa da tua família. Sexta-feira, culto de libertação. Sábado, culto dos jovens. Você vê, olha quanto culto tem na semana? E é quase nada dado para Deus, gente. E a igreja, os cristãos são chamados para cultuar a Deus. Os hebreus aqui, eles foram libertos para quê? Moisés chegou para Faraó, deixa a gente ir embora que a gente vai para o deserto. Então 3 dias no deserto e a gente vai cultuar a Deus. Moisés falou para isso. Moisés não chega assim, Faraó, liberta a gente, que está todo mundo cansado de ser escravo seu. Não foi isso que Moisés falou para o Faraó. A gente quer ser livre, mas a gente vai cultuar a Deus. E o povo de Israel, o que aconteceu? Saiu, não deu nem 2, 3 dias, já começou a reclamar. Deus acabou de libertar eles. Abriu o mar vermelho, fez um monte de coisa. Moisés, cadê a água, Moisés? Vai morrer de fome, vai morrer de sede aqui, Moisés. Arrancou a gente de lá para morrer de sede. Aí Deus vai, bate na rocha e sai a água. Bebe a água aí. Aí passa mais alguns dias. Tô com fome, Moisés. E ora, cai pão do céu. Come. Mas eu já tenho enjoado desse mané, Moisés. Ora, aí vem um monte de codorniz. Come, até sair pelo nariz a carne. Vai, come. Enche o bucho, até sair pelo nariz. E eles continuam reclamando. Por quê? Porque essas coisas, gente, que as igrejas estão oferecendo para as pessoas, coisas materiais, isso não satisfaz a alma de ninguém. Você pode fazer culto para o cara ficar rico, culto para a família dele ficar abençoada, culto para ele ser liberto. Tudo bem. Mas ele não vai se satisfazer com isso. Devia ter culto todo dia para a pessoa buscar Deus, para ser cheia de Deus, para fazer a vontade de Deus, para mortificar a carne dela. Não tem culto para isso. Culto para matar o meu eu, culto para mortificar a carne, não existe isso. É só para trazer prazer para as pessoas. Tudo que é feito hoje é para trazer prazer. Tudo hoje em dia é fácil, gente. Se queria mexer na internet há 15 anos atrás, o que você tinha que fazer? Você tinha que ter muito dinheiro para comprar um computador, porque não era barato. Eu lembro que há 15 anos atrás, quando eu comprei meu primeiro computador, eu paguei 350 mil no computador. E não era top de linha, não. Era computador meia boca. 350 mil eu paguei. E para você mexer no computador, você pagar 350 mil no computador, gente, tem que fazer um zangueô. Quer dizer, você vai ficar 3, 4 horas fazendo zangueô na face, você vai voltar só 9, 10 horas da noite em casa. E muitas vezes você não vai ter disposição para mexer no computador quando você chegar em casa. Quer dizer, você comprou um computador de 350 mil e quase você não mexe nele. Hoje em dia, você carrega o computador, tá no teu bolso o computador. Não é assim? O que eu fazia há 15 anos atrás com aquele computador daquele tamanho, que eu paguei 350 mil, eu faço com isso aqui a mesma coisa. E eu carrego toda hora. Não ficou fácil? O mundo trabalha para isso, para facilitar a tua vida. Hoje em dia tem gente que nem sai de casa, tudo pela internet. Ela não precisa ir no supermercado fazer compra, não precisa ir lá comprar o eletrodoméstico para ela, tudo na internet, tudo sentado em casa e na frente do computador, ela não sai na frente do computador. Por isso que o pessoal está ficando obeso, está ficando doente, o pessoal não sai nem para tomar um sol. Está ficando controlado, está sendo dominado. É igual Matrix lá. Eu estava assistindo essa semana passada, eu assisti os 3 filmes do Matrix para refletir naquilo que está dizendo o filme. E é um controle da mente aquilo.
E está virando um controle da mente, tudo. É Facebook, é não sei o que, é Twitter. Tem gente que está completamente controlada por isso. O Matrix que é? O cara deitava numa cadeira, não é assim? Deitava numa cadeira, ligava um negócio aqui na cabeça dele, ele ia para outro mundo. Não é assim? Um mundo virtual. Tem gente hoje que é a mesma coisa. Ele sentou na frente do computador, ele entrou naquele mundo virtual dele, é o mundo virtual da Facebook, é do Twitter, é não sei do que, e a vida dele é aquilo. E tem gente que acha que ela tem 300, 400, 500 amigos no Facebook, que acha que é tudo amigo dela. Eu quero ver se você estiver passando fome, pegue no Facebook, eu estou passando fome, manda dinheiro para mim. Eu quero ver se alguém vai mandar dinheiro para você. Ninguém, gente. Isso é ilusão. O Matrix é uma ilusão aquilo lá. E você está vendo uma ilusão. Tem gente que vive no mundo do Peter Pan hoje. Ela não vive na realidade do mundo mais. Ela fica que beleza. Ela se desligou da realidade da vida. Por quê? Porque virou um culto. Isso é culto. É culto. A coisa é séria, gente. É muito sério. A gente tem que vigiar. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar. Porque senão eu vou começar a cultuar um negócio. E não pode esquecer. Então na igreja está esse negócio. O homem é o centro de todas as coisas. Outra coisa é experiências mirabolantes. A pessoa tem que entrar na igreja, ela tem que dar cambalhota, tem que ficar pregada na parede, dar uma unção do riso, ela tem que começar a dar gargalhada, ela tem que ir no monte, tem que tudo começar a brilhar em volta dela. O que é isso, gente? As pessoas, elas têm que ver para acreditar nas coisas. Cadê a fé? É por isso que Jesus falou: quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé? Porventura achará fé na terra? As pessoas não têm mais fé, porque elas precisam ver as coisas para não acreditar. O ídolo, a estátua que um japonês ele adora, por que ele adora aquilo? Porque está na frente dele, ele consegue pegar. Porque você fala, não vou adorar Jesus, ele não consegue. Porque não tem fé. Ele não consegue adorar. Tem que ter uma coisa na frente, nem que seja uma pedra, um toco de madeira, mas tem que ter alguma coisa na frente dele. Senão ele não consegue adorar, ele não consegue buscar, ele não consegue cultuar. Não consegue. E as pessoas estão assim, dentro da igreja. Se não acontecer alguma coisa mirabolante aqui no culto, estou vendo. Na outra igreja que eu estava, um dia um rapaz veio na igreja. Aí o pastor, ele toca bem, né, instrumento, sabe cantar bem. Irmão, agora canta um louvor pra gente. Hein? Cantou, todo mundo cantou, bateu o pau. Aí no final ele foi dar uma palavra. Irmão, o senhor estava cantando, eu vi um pão aqui no meio da igreja. Mas e daí? E daí que você viu um pão? As pessoas estão precisando ver alguma coisa dentro da igreja. Eu vi um anjo, eu vi um... Você não tem que ver nada. Senão não é fé isso, gente. Se você tem que ficar vendo as coisas, não é fé. Um culto desse aqui, onde só é pregada a palavra, gente, tem gente que não suporta isso aqui. Se não tiver língua estranha, se não levantar alguém e falar, eis que te digo, meu servo. Se não tiver dentro do culto, não é culto para a pessoa. Mas a palavra está sendo pregada. Quando Jesus ele começava a falar, não tinha esse tipo de coisa. Ele só falava a palavra de Deus. E as pessoas estavam muito satisfeitas. Quando Moisés também levantava para falar com o povo de Israel, não tinha nada de... Mas as pessoas querem saber.
E muitas vezes é um culto à personalidade. Ah, o pastor é famoso, aí todo mundo vai. Porque o pastor é famoso. Ah, vai vir o cara que era cantor no mundo, agora virou evangélico, vai todo mundo ver ele. Ah, o atleta, o Ronaldinho virou evangélico e vai estar lá no culto, vai todo mundo lá no culto. Aí eu pergunto, é por causa de Deus que a pessoa está indo no culto? Não. É por causa das pessoas. Então se perdeu todo o foco de buscar Deus dentro da igreja. As pessoas estão buscando tudo menos Deus. Tudo menos Deus. Amém? Mas vamos continuar. Vamos continuar a palavra aqui. Abra a tua Bíblia. Continua lá em Êxodo 4:10. Amém? Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Geralmente é assim, quando Deus escolhe alguém, a pessoa fala: não dá, eu não consigo, eu não posso. Eu sou um que falei isso para Deus. Eu falei: Deus, não dá, Deus. Mas a verdade é que você não consegue falar não para Deus. Deus, ele consegue te convencer. Deus, ele consegue te convencer. Mas antes de Deus chamar alguém para fazer algo na obra dele, para fazer a vontade dele, principalmente aqui com Moisés, que foi uma coisa muito grandiosa, Deus, ele prepara a pessoa antes. Deus: vem cá, você é bonitinho, vem aqui. Vem cá, eu te achei bonitinho, vem cá, eu vou te usar. Deus não faz assim. Deus, ele prepara. Vamos entender isso? Deus, ele preparou Moisés antes de chamar ele. Segura em Êxodo, vai lá em Atos. Atos 7:22. Deus ele é organizado. Deus ele planeja tudo. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender com Deus. Deus, ele é planejado. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sabendo todas as coisas, Deus, ele faz tudo planejado. Abra a tua Bíblia em Atos 7:22. Olha o que está escrito aí. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vamos parar por aqui. Segura em Atos, vamos parar por aqui. Moisés, ele foi adotado pela filha do faraó, não é assim que a gente aprendeu? Ele foi colocado no rio, a mulher achou ele, a irmãzinha estava junto, falou: vou trazer uma mulher para dar de mamar para ele no peito. A mãe dele cuidou dele, quando ele cresceu um pouquinho, ela entregou para a filha do faraó. Então ele foi criado como se fosse um príncipe que ia virar um faraó futuramente. Então tudo que um faraó aprende de ciência, porque as coisas, os mais inteligentes, a maior ciência estava no Egito naquela época. Pra você ter uma ideia, até hoje eles não entendem como que eles conseguem embalsamar tão perfeitamente uma múmia, como eles embalsamavam no Egito. Porque múmia que foi embalsamada lá atrás, há 3.000 anos atrás, hoje em dia ainda está inteiro ainda. Como é que pode passar 3.000 anos e o negócio está inteiro ainda? Hoje em dia, embalsamamento não dura tudo isso. Tanto é que se você vai fazer o enterro de alguém que você gosta, você pode fazer embalsamar a pessoa, mas no máximo vai aguentar uma semana. Vai começar a apodrecer tudo.
Mas eles tinham uma técnica tão boa que depois de 3.000 anos o negócio está inteiro ainda. Então eles tinham uma ciência tremenda, os egípcios. E Moisés aprendeu tudo isso no Egito. Ele precisava aprender isso para ser usado depois. E diz que com 40 anos ele teve o quê? Vontade de visitar os irmãos dele. E a gente aprendeu semana passada o quê? Que ele saiu para ver os irmãos dele, os hebreus. Ele viu o quê? Um egípcio batendo no outro. Ele foi lá, foi tomar as dores, matou o egípcio, enterrou debaixo da terra. No outro dia, viu 2 hebreus brigando. Porque vocês estão brigando, o que é? Você vai me matar também? Aí ele fugiu. Não é assim? É a história que a gente aprendeu. Com 40 anos aconteceu isso. Então vamos continuar em Atos aqui, ó. No 29 está escrito assim, Atos 7, 29. E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés fugiu para o deserto, conheceu Jetro, que era o futuro sogro dele, casou com a mulher, com a filha do Jetro, e disse que ele ficou 40 anos nessa vida, cuidando de ovelha, cuidando de gado. E depois de 40 anos, quando ele estava com 80, ele estava andando, passeando com as ovelhas. O que aconteceu? Ele, perto do monte lá, ele viu o negócio queimando, e Deus falou com ele através daquela sarça queimando. Ele estava com 80 anos. Então Deus chamou Moisés, ele tinha 80 anos, para ele livrar o povo de Israel. Imagina, 80 anos, ter que andar o deserto, enfrentar Faraó com 80 anos. Mas naquela época, 80 anos, o cara está gangue ainda. Devia estar mais gangue que a gente com 80 anos. Mas vamos continuar. No 36, Atos 7, 36, olha o que está escrito aí. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto, por 40 anos. Ele ficou 40 anos no Egito, aprendendo as coisas que tinha que aprender no Egito. Ficou 40 anos para aprender como se vivia no deserto, para depois Deus usar ele no deserto, para levar o povo para o deserto. Como que ele ia ficar lá com o povo, guiando o povo no deserto, sem conhecer o deserto, os perigos do deserto, as dificuldades do deserto? Então ele ficou 40 anos cuidando das pessoas lá no deserto, do gado. E aí ele ficou mais 40 anos naquele deserto, andando com aquele povo lá, desobediente. Gente, uma igreja pequena assim, às vezes a gente está quase caindo os cabelos, às vezes, quando dá problema. Ele cuidava de mais de 2 milhões de pessoas, gente, no meio do deserto. Assim, dá para entender o que é isso? A pessoa, aquela fila assim, 100 mil pessoas querem falar com você, tudo trazendo problema para você. Só Deus, gente, na vida de Moisés, só Deus. Mas Deus, ele ajudou Moisés. Diz que a roupa não gastava, o sapato não gastava, ninguém ficava doente, todas as crianças que nasciam não morriam. Tudo trabalhar de Deus. Mas Deus usou Moisés. Então Deus, ele prepara a gente primeiro. Então, vocês estão aqui, vocês não sabem, mas Deus quer usar vocês. Mas antes de usar vocês, ele está preparando vocês. Está dando palavra para vocês, está dando estudo para vocês, está dando experiências para vocês, porque um dia ele vai ter que usar em uma coisa específica. Às vezes você vai passar uma dificuldade, você não sabe por que está passando aquilo. Às vezes é por causa que lá na frente Deus vai te usar naquilo. Igual eu estava vendo um testemunho lá em casa da minha esposa de um ex-homossexual. Um bonito testemunho dele, Paulinho de Jesus. Se você quiser assistir na internet um dia, muito bonito o testemunho dele. Ele disse que com 3 anos e meio ele começou a ter problema com sexualismo. 3 anos e meio de idade. Ele começou a ser violentado pelo amigo do pai dele. Até os 10 anos ele foi violentado por esse cara. Aí depois já cresceu aquele negócio dentro dele, ele começou a querer procurar outro tipo de gente para ter relação.
E a gente vai vendo na vida dessas pessoas que o demônio ele vai seguindo a pessoa e vai levando ela a se afundar mais nisso aí. E ele com 10 anos que entrou numa escola, e o rapaz com 16 anos botou o olho nele assim e falou: esse cara é homossexual. E chegou nele e falou assim: ó, viu? Se você tomar um hormônio agora, com 14 anos você é uma mulher feitinha. Começa a tomar hormônio. Olha como que o diabo é sujo. Como que o rapaz ia saber que ele era homossexual? Ele não vestia igual a mulher. Mas o diabo, ele guia as pessoas. Ele guia. E disse que o cara ficou 1 ano e meio lá em cima dele, todo dia falando: toma hormônio, vai crescer teu peito, vai crescer teu cabelo, toma. Ele resistindo. Teve um dia que o cara trouxe remédio para ele. Toma. É igual traficante, né? Que não vai oferecer droga para a pessoa que nunca usou droga. É de graça. A primeira vez é de graça. A segunda vez é de graça. Quando ele vê que você viciou, não dá dinheiro agora. E você mata até tua mãe e teu pai por causa da droga. O diabo ele é assim. E diz que ele começou a tomar aquele negócio e o peito começou a crescer, o cabelo começou a crescer. Ele era filho de pastor. E ele falou: como que meu pai vai me aceitar desse jeito? Mas disse que o pai dele falou assim: não, filho, a gente vai passar essa luta juntos. O pai dele levava ele na igreja, passava humilhação, o pessoal debochando, rindo. Mas ele aguentou. Foi que foi pelo amor do pai e da mãe dele que ele se libertou disso aí. Ele era lá de São Paulo. Quem conhece São Paulo sabe. Tem a boca do lixo lá em São Paulo. Diz que ele ficava de calcinha, de bota só, na esquina. Diz que o pai dele ia lá com o carro, pastor, saía do carro, pegava ele, botava dentro do carro, cobria ele e levava para casa. Todo dia. Imagina o que é essa vida, gente. E hoje, com a internet, com televisão, com esse monte de porcaria assim, está cheio de criança, está cheio de adolescente que está sendo levado para esse mundo. Eles estão falando assim: isso é bom, não, liberta isso que está dentro de você. Você está sentindo alguma coisa por homem? Vai, se liberta. É o diabo, gente, é a evangelização do inferno isso aí. Então está cheio de gente virando hoje em dia, está cheio. Aqui no Japão, TV japonesa, você não via isso, está cheio de homossexual na TV japonesa hoje, cheio, não tem vergonha mais de falar. Eu sou e acabou. E hoje em dia não é feio não, hoje é bonito falar que é homossexual, é um orgulho. Mas por quê? É um trabalhar do diabo na vida das pessoas. Mas vamos continuar aqui. Pula lá para Êxodo 5:1. Eu vou estar terminando já. Êxodo 5:1 está escrito assim: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas o Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Agora pula lá para o 19, 5:19. Olha o que está escrito aí. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuirei dos vossos tijolos e da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moisés e Arão e estavam defronte deles, e quando saíram de Faraó, e disseram-lhe: o Senhor atente sobre vós e julgue isto, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. O que está acontecendo aqui? Deus levantou Moisés e levantou o irmão dele para chegar no Faraó e falar: ó, vai lá falar com o Faraó, liberta meu povo que a gente quer
cultuar Deus no deserto. E Moisés e Arão foi falar com o faraó. E o faraó falou: quem é esse Deus aí que eu vou ter que obedecer? Quem é? Nem conheço. E sabe o que o faraó fez? Esse povo deve estar sem assunto, não tem o que fazer, eu vou botar mais trabalho em cima deles. Diz que eles ganhavam a palha para fazer o tijolo. O faraó falou: não dá mais palha para eles não, eles vão buscar sozinho a palha, e eu quero a mesma quantidade de tijolo todo dia. Diz que os capatazes começaram a descer o chicote nele e falou: é a mesma quantidade. E diz que quando o Arão e o Moisés saíram da presença do faraó, esse pessoal de Israel encontrou ele e falou: o que vocês estão fazendo com a gente? Vocês foram querer ajudar a gente lá, falar que o faraó piorou as coisas? E está judiando da gente aqui agora? Como que é isso? O que quer dizer isso, gente? A gente, quando a gente está servindo a Deus, quando a gente está buscando a Deus, e quando a gente está tentando tirar pessoas do mundo para trazer para a igreja, muitas vezes acontece isso. Quando você busca trazer alguém para a igreja, o que acontece? O diabo fica revoltado. E ele começa a causar aflição na vida da pessoa. E a pessoa não vem mais. Acontece muito isso. A gente convida uma pessoa, um dia ela vem. Aí no outro dia ou na semana seguinte acontece um monte de coisa na vida da pessoa. E ela desanima, fica triste, e ela não vem mais. O faraó é um tipo de Satanás aqui nessa história. A libertação do povo de Israel é a nossa libertação do inferno, é a libertação do pecado. Isso tudo é uma sombra do que acontece com a gente hoje. Tudo que aconteceu aqui fisicamente no deserto com Moisés é o que acontece com a gente espiritualmente hoje. Então, quando você tenta arrancar alguém da mão do diabo, ele vai judiar da pessoa. Se a pessoa ela é metida com macumba, com umbanda, com feitiçaria, o diabo chega na pessoa direto e fala assim: se me largar eu te mato. Porque quem vai na macumba, quem vai na feitiçaria, essas coisas, ela tem contato direto com o espírito. E o espírito que guarda ela, o espírito que cuida dela, o espírito que guia ela, igual o Espírito Santo com a gente. Mas quando a pessoa fala: não, eu vou começar a ir para a igreja, o diabo já vem no quarto dela assim, aponta o dedo na cara dela e fala assim: se você me largar eu vou te matar. O diabo chega na pessoa e fala na hora. É o que estava acontecendo aqui. Eles ficaram revoltados: Moisés, você está falando que vai ajudar a gente, mas o homem está judiando a gente aqui. Mas Moisés, não foi por causa disso que Moisés desistiu de falar com o faraó, porque eles precisavam da libertação. E muita gente é assim. Quanta gente que a gente trouxe uma vez aqui e não voltou mais? Quantas? Porque o diabo trabalha, gente. A gente não está vendo, mas o diabo está trabalhando. É por isso que eu falo: não é somente a gente convidar as pessoas, ela vir participar do culto. Tem que ter muita oração, muito jejum em cima das pessoas, porque o diabo está em cima dela. O diabo, ele está escravizando aquela pessoa há anos, às vezes está escravizando aquela pessoa há décadas. Você acha que ele vai soltar a pessoa assim? Não toma, pode ir para Jesus, não tem problema não. Não vai. Ele vai lutar e vai lutar. E o que naquela época era Moisés que foi usado para libertar o povo, não é assim? E Moisés, ele significava a lei. E o que é a lei? É a palavra. E hoje o que é então? Abra a tua Bíblia em João para terminar. João 8,32. Amém? João 8,32 está escrito assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E no 36 está escrito assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E quem que é o Filho? Jesus. E quem que é Jesus? É o Verbo. E quem que é o Verbo? A palavra. Então está tudo ligado. Tudo que aconteceu no deserto, no Egito, é tudo que acontece hoje, espiritualmente falando, na nossa vida, quando a gente aceita Jesus.
Você foi liberto pelo quê? Pela palavra. Você teve que receber a palavra. Por isso que a gente, quando vai falar com as pessoas, vai convidar para a igreja, quando vai evangelizar, vai convidar. E quando ela vem na igreja, o que ela tem que receber? Palavra. Porque se não for palavra, ela não vai se libertar. Se não fosse Moisés, eles não iriam sair do Egito. Então a palavra que representa Cristo é ela que nos liberta, é ela que nos sara, que nos limpa. Amém? Então que você venha guardar isso no teu coração. Que culto somente a Deus. E a igreja é um lugar para se cultuar a Deus. Quando Deus escolhe, Ele capacita, Ele prepara cada pessoa. Então muitas vezes você vai passar coisas na sua vida que de repente você não vai gostar. Mas você pode ter certeza que isso que você está passando, lá na frente, Deus vai usar para você ajudar outra pessoa. Igual esse senhor que era homossexual. Hoje em dia, ele vai em várias igrejas dar testemunho, ele prega porque ele virou pastor e ele louva. Tem uma voz tremenda, homem. Você chega a arrepiar ele louvando a Deus. Mas ele teve que passar por aquela situação. Foi triste? Foi. Ele sofreu muito? Sofreu. A família sofreu? Sofreu. Igual Moisés. Moisés sofreu no Egito. Moisés sofreu lá naquele deserto. Mas ele teve que sofrer tudo aquilo para ser usado depois. Esse homem teve que passar por toda uma vida de homossexualismo para ele chegar hoje para um homossexual e falar: Deus conseguiu me libertar. Hoje em dia no Brasil eles inventaram esse negócio, não sei quem inventou, acho que foi pastor. Cura gay. Isso não existe, gente. Não tem que curar gay. Seja homossexual, seja ladrão, seja bêbado, ele tem que aceitar Jesus. Porque se ele for curado do homossexualismo, mas ele não se converter, não aceitar Jesus, ele vai para o inferno de jeito. Não adianta nada. Então você está vendo como que a gente que conhece a palavra, sabe como que eles inventam coisas que não tem nada a ver com Deus? E que causa revolta. Os homossexuais estão revoltados com esse negócio de cura gay no Brasil. Que cura gay? Aqui não estou doente não. Está louco? Então em vez de melhorar, em vez de atrair as pessoas, repele. Então o homossexual ele nem passa perto de uma igreja evangélica. Ele nem passa. Infelizmente aqui no Japão está aumentando aqui também. No meio dos brasileiros, essas meninadas de 15, 14, 16, um monte está virando. Um monte. Eu fui fazer aerobaito com a minha esposa no patinho, estava cheio. Tudo menino, rapaz bonito, bem aparentado, tudo homossexual. Mas se você chegar lá apontar no dedo dele e falar: você vai para o inferno, hein, rapaz? Você acha que ele vai te ouvir? Não vai? Tem que ter sabedoria para você falar com essas pessoas. Tem que ter amor. Cadê o amor? Cadê o amor? Tem que ter amor. Amém? Se coloque de pé. Vamos agradecer a Deus por esta palavra, que a gente possa guardar isso no nosso coração. Que o diabo, a gente vai tentar trazer as pessoas para a igreja, mas o diabo vai lutar para segurar elas. Você pode ter certeza disso. Então não vai ser fácil trazer gente aqui. E mesmo que você consiga trazer ela um dia aqui, para ela permanecer aqui dentro, vai ser uma luta muito grande. Muito. Para Moisés conseguir tirar aquele povo do Egito, o que Deus teve que fazer? Ele teve que jogar 10 pragas no Egito. Deus praticamente devastou o país inteiro para poder arrancar o povo lá de dentro. Teve que matar o filho do faraó, teve que fazer um monte de coisa lá dentro para o faraó largar a mão deles. E o diabo, a luta do diabo é a mesma coisa. Até o fim ele vai segurar. Até o fim ele vai segurar a pessoa. E se a gente não lutar, não orar, não buscar, não jejuar para essas pessoas, a gente não vai ver ninguém. Porque a pessoa pode vir aqui porque você está enchendo o saco dela todo dia. Vamos lá na igreja, pô, já te chamei, vamos lá. Um dia ela vai.
Pô, esse cara não pode me encher o saco, eu vou um dia. Ele pode me encher o saco. Mas ela não vai permanecer aqui. Ela não vai receber a palavra. Então tem que ter uma luta. Naquela época é uma luta física. Deus devastou o Egito. Devastou. Os magos de Faraó falaram: ô Faraó, você não está vendo? Deus tá matando a gente tudo aqui, ó. Solta esse pessoal, deixa eles ir embora. Diz que Deus endureceu o coração de Faraó, né? O Faraó endureceu o coração dele às vezes, mas às vezes Deus que endureceu o coração de Faraó. E só depois de muita coisa que conseguiu libertar. Então você vê que não é fácil a gente libertar as pessoas. Você trazer as pessoas aqui para ficar na festa, na bagunça, sem ensinar a palavra direito, é só comidada, é só festa, é só pula-pula, é só balada. Você consegue trazer um monte de gente aqui, ninguém vai se libertar mesmo. Mas se você quiser trazer gente aqui para libertar ela, não vai ser fácil não. Amém? Fecha teus olhos. Vamos orar a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome por mais esta palavra, Senhor, que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Que a gente possa aprender, Senhor, que o Senhor tem os seus planos, o Senhor tem os seus métodos, meu Deus, e tem que ser do Teu jeito, Senhor. Moisés tentou se esquivar, tentou fugir, mas o Senhor falou: não, é você, Moisés, não adianta, é você que vai ser usado para libertar esse povo. E Deus usou Moisés de maneira poderosa, e depois de muita luta, depois de muita coisa que aconteceu, o povo foi liberto, o povo foi livre. E da mesma forma, hoje em dia, a luta é muito grande, espiritualmente falando, para que a gente possa trazer pessoas de fato, de verdade, para que venham ser libertas, venham ser transformadas. Então, Senhor, que o Senhor nos capacite, Deus. Assim como o Senhor capacitou Moisés, assim como o Senhor fez ele aprender toda a ciência do Egito, assim como o Senhor fez ele caminhar naquele deserto 40 anos, cuidando das ovelhas, do sogro deles, Senhor. Deus nos capacita, Deus. Porque sem a tua capacitação, sem a sua força, sem a sua liderança, sem o seu guiar, Senhor, é impossível da gente trazer as pessoas aqui dentro, Senhor. Para que elas venham ser realmente libertas, que realmente a palavra venha entrar nelas, que o Filho verdadeiramente venha libertar elas. Nos ajuda, nos capacita, que nós possamos ser Moisés desta geração, Senhor, que a gente possa usar de maneira poderosa, Senhor, e que almas que estão na escravidão do Egito, na escravidão do pecado, na escravidão desse mundo, seja na escravidão do homossexualismo, seja na escravidão da droga, seja na escravidão do adultério, seja na escravidão de tantas coisas, da idolatria, da ganância pelo dinheiro, Senhor, que o Senhor venha nos usar de maneira poderosa, Senhor, que a gente possa trazer as pessoas e que elas venham te cultuar e somente a te cultuar, Senhor. Nos ajuda, nos capacita. É isso que nós te pedimos e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.